Então, vamos agora dar continuidade ao nosso estudo do curso Visão Panorâmica das Escrituras. Então, no bloco anterior, nas aulas anteriores, nós estudamos juntos a respeito dos evangelhos e da chegada do reino de Deus. E nós chegamos à conclusão, analisando passagens bíblicas, que o reino de Deus é a igreja. E o texto que mostra para nós a chegada da igreja é Atos capítulo 2. Onde Pedro prega para as pessoas e naquele dia 3.000 pessoas aceitaram a mensagem do evangelho, tá bom? Então ali é o início da igreja. Então nesse bloco nós vamos falar um pouco sobre a igreja, falar sobre a troca das alianças. Então a igreja começou. O que a igreja precisa obedecer? A igreja precisa obedecer à velha aliança? Ou quais são os mandamentos que foram dados à igreja? Então nós vamos estudar isso durante essa aula e também nós vamos estudar juntos a respeito da organização da igreja, né? Então, o que a Bíblia fala sobre a igreja? O que é a igreja? Como ela se organiza? Como ela é pastoreada? E aí nós vamos ter uma clareza muito bem, né, muito maior a respeito do reino de Deus, tá bom? Vamos lá para o slide e a gente vai começar a falar agora sobre a troca das alianças. Então vamos lá. Lembre-se que Deus já havia profetizado no Antigo Testamento, lá em Jeremias 31, que um dia ele iria trocar as alianças. Lembra desse texto? Está chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança. Né? Então, Deus já tinha prometido isso, né? Que faria uma nova aliança, né? Em Hebreus capítulo 8, o autor de Hebreus, já no Novo Testamento, ele fala, chamando nova essa aliança, então o autor entendia que já estava debaixo de uma nova, ele tornou antiquada o quê? A primeira. O que é algo antiquado? Ultrapassado, velho, antigo, que cumpriu o seu papel, tá bom? E o que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então o autor de Hebreus entendia que a velha ordem, o Velho Testamento, a antiga aliança, ela era algo antiquado, que cumpriu o seu papel. Quer dizer que não é importante? Claro que é. Né? Então podemos aprender muitas histórias de fé, heróis da fé, como a própria carta de Hebreus mostra para nós, mas ela cumpriu o seu papel, tá bom? Um outro texto, no caso de Hebreus mesmo, ele fala, olha, no caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. Pois um testamento só é validado em caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Ou seja, ele está mostrando para nós que através da morte de alguém, né, um novo testamento é dado. Então, será que aconteceu algo assim no Novo Testamento, né? Então vamos lá, vamos desenvolver mais essa ideia aqui da substituição das alianças, tá? Então, com o fim do silêncio, não é o fim do período mosaico, nem o início do período cristão. No Monte Sinai, Deus fez uma aliança com o seu povo. Lembra dessa aula? Então, quando Moisés tira a nação do Egito, né? Então Deus envia Moisés para tirá-los do Egito. Moisés leva eles até o Monte Sinai e ali Deus faz uma aliança com a nação. Lembra disso? Então Deus fez uma aliança com o seu povo, a nação de Israel. Então, que essa aliança aconteceu aí no Monte Sinai. Agora, no Monte Sião, em Jerusalém, Deus fez uma nova aliança com um outro povo. Então, isso precisa ficar claro na nossa mente, que na Bíblia existem dois povos de Deus, né? Existe Israel, do Antigo Testamento, e existe a igreja, né, do Novo Testamento. Então, Deus fez uma nova aliança com a igreja. Então, nessa segunda aliança, as pessoas de todas as nações, inclusive os judeus, né, do mundo, então não apenas os judeus, qualquer pessoa nessa nova aliança, ela pode ser acrescentada a esse reino, então a essa aliança. Então, por isso, essa nova aliança completa a última promessa feita aos patriarcas. Lembra das 3 promessas que Deus fez para Abraão? Farei de você uma grande nação, darei a essa nação uma terra, e através de você todas as nações do mundo vão ser abençoadas. Deus não prometeu isso para Abraão? Exatamente. Então, com essa substituição, com essa nova aliança, essa promessa vai se cumprir. Porque essa aliança nova, ela é ampla
qualquer pessoa, de qualquer nação, de qualquer época, crendo em Jesus, pode fazer parte dessa aliança, tá bom? Então essa aliança cumpre a bênção universal que Deus já tinha avisado dessa troca de alianças, ou seja, Deus já tinha avisado que essa velha aliança seria substituída por uma nova, ok? Então, como acontece essa questão, né? Então, nós temos que lembrar um pouquinho do Antigo Testamento, que nós estudamos, né? Então, lembra disso, que a aliança que Deus fez com Israel, né, era uma aliança nacional, onde Deus entrega a lei para eles, né? E ela ficou conhecida como Antiga Aliança. Nessa aliança haviam as festas judaicas, vou aumentar um pouco aqui para você ver, ó. Haviam as festas judaicas que eles deveriam participar. Eles precisavam se circuncidar, isso estava na lei. Eles precisavam fazer os sacrifícios, né? Lembra dos sacrifícios que eles precisavam fazer, levar no templo, né? Então, os sacrifícios de ofertas para pecado, ofertas pacíficas, enfim, os incensos, eles precisavam queimar incenso, né? Eles precisavam guardar o sábado e eles precisavam pagar o dízimo, levar o dízimo até a casa do tesouro, que era o templo de Jerusalém. Então, será que essas coisas permaneceram? Essa é a pergunta que nós vamos responder aqui, entendendo a questão da troca das alianças, tá bom? Vamos lá, então. Se você tiver qualquer dúvida, você pode mandar mensagem para nós e aí nós podemos estudar isso com mais detalhes, tá bom? Então, vamos lá. Lembra que então, Deus prometeu no Antigo Testamento que faria uma nova aliança e Jesus comentou a respeito disso, né? Lembra dessa passagem de Lucas 22:20? Na última ceia, quando Jesus está reunido ali com os seus discípulos, olha o que ele fala para os seus discípulos quando ele pega o pão, parte e come depois o cálice. Ele diz assim, ó, esse cálice é uma nova aliança. Jesus falou sobre isso, de que o cálice era a nova aliança. No meu quê? No meu sangue derramado, né, em favor de vocês. Então, nessa passagem, Jesus já deu uma dica muito clara de qual foi o momento exato onde a velha aliança completou o seu papel e a nova aliança começou a ter validade. Você entendeu o que Jesus disse aqui? Então ficou muito claro. Se você ainda não entendeu, esse slide vai te ajudar a entender. Lembra o que Hebreus 9 disse? A gente acabou de ler lá no primeiro slide. Ele fala a respeito da morte de alguém. Lembra disso? Quando ele está falando de um testamento. Então ele dá um exemplo prático que talvez a gente conheça um pouco sobre isso, né? Então ele fala, olha, se alguém faz um testamento, é necessário que se comprove o quê? Então, esse testamento, para ele ter validade, o que precisa acontecer? A pessoa precisa morrer. Aqui, ó. Então, no caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte de alguém, né? Daquele que fez esse testamento. Então, pois, um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. É simples entender olhando para esse texto. Então, o que o autor de Hebreus está querendo mostrar para nós é que se Jesus disse, olha, tá ali com seus discípulos, o meu sangue é o sangue da nova aliança, o sangue de Jesus precisava ser derramado para que essa nova aliança tivesse validade. E qual foi o momento em que isso aconteceu? Qual foi o momento em que Jesus derramou o seu sangue? Porque quando ele fala de derramar o sangue, ele está falando da morte dele. Ele está falando do momento da sua morte, né? Então, não tinha como derramar o sangue sem morrer. Então, ele precisava morrer, que é isso que Hebreus falou. Então, para que um testamento tenha validade, precisa se comprovar a morte. Então, olhando para o slide, fica claro de entender quando isso aconteceu. Olha aqui no slide. Então, a velha aliança, ela nos leva até a cruz do Calvário, até o sacrifício de Jesus na cruz. E a nova aliança, a partir desse momento, a nova aliança começa a ter validade, né? Então, a velha aliança, ela durou ela tinha aí um propósito até a morte de Jesus na cruz. E a partir disso, nós estamos debaixo agora da velha
aliança, perdão, da nova aliança, né? Então nós estamos aqui, ó. Nós estamos depois de Cristo, né? Então nós estamos debaixo da nova aliança que Deus fez conosco, né? Olha aqui o ponto, a velha aliança nunca seria permanente. Portanto, um dia ela seria substituída ou cancelada, e ela foi na cruz. A velha aliança, ela foi cancelada. Ela cumpriu o seu papel. Significa então que a gente não precisa ler o Velho Testamento? Claro que não. Lendo o Velho Testamento, lendo a lei do Antigo Testamento, nós entendemos a relação de Israel com Deus e entendemos o eterno propósito de Deus, o plano eterno de Deus que se revela em Jesus nas páginas do Novo Testamento, e isso sim tem o poder para nos alcançar, para nos salvar, né? Então, o que nós vemos claramente, né, é que a velha aliança ela é importante, mas ela cumpriu o seu papel, por isso ela foi cancelada, tá bom? E sendo cancelada, então quer dizer que tudo que havia lá não tem, eu não preciso seguir, eu não preciso obedecer? Exatamente. Mas como assim? Na verdade, quando nós lemos o Velho Testamento, nós aprendemos os princípios, né? Mas quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos os mandamentos e as ordenanças que Deus dá para o seu povo. Quem que é o povo do Novo Testamento? A igreja. Então, quando nós lemos o Novo Testamento, nós vamos saber exatamente o que nós precisamos fazer. Então, vai ficar claro aqui também nos próximos slides para te ajudar. Olha só. A nova aliança, assim como a velha, foi sancionada com sangue. Lembra disso? Então, volta lá na aula que você vai lembrar. Quando a velha aliança começa, quem morreu para que a velha aliança pudesse dar início? Animais. Sangue de animais foi derramado para que a velha aliança fosse sancionado. E no Novo Testamento? E na nova aliança? Que sangue foi derramado para fazer com que ela começasse a vigorar? O sangue de Cristo, a morte de Cristo. Tá bom? Beleza? Então, se a lei cumpriu o seu papel, então qual é o propósito da lei? Né? Então vamos ver aqui. Então, as leis do Antigo Testamento, de acordo ali com Gálatas, você pode ler essa teologia lá em Gálatas, elas são úteis, né? Então a lei, ela servia como um guia até a chegada da fé, para nos conduzir até Cristo. Então o Antigo Testamento, ele é importante. Ele traz ensinamentos valiosos, né? Mas a gente tem que se lembrar que ele é um guia para nos levar até Cristo, né? Então o Velho Testamento, ele não serve para salvar a minha alma. O Velho Testamento serve para nos guiar até aquele que pode nos salvar, que vai, né, que pode nos salvar, que pode salvar a nossa alma, que é Jesus Cristo. Né? Esse pode salvar a nossa alma. Tá bom? Então, as leis, entendendo que as leis do Antigo Testamento cumpriram o seu papel, quando nós lemos Levítico, quando nós lemos Deuteronômio, tem lá as leis que falavam a respeito dos alimentos. Não pode comer esse alimento, não pode comer isso. Das leis que falavam a respeito dos dias, como o sábado, por exemplo, né, que nós vamos falar sobre isso, das festas, dos sábados aqui, da circuncisão, todas essas leis foram canceladas. Essas leis foram canceladas. Essas leis não têm mais utilidade, né? Então elas cumpriram o seu papel. Então todas essas leis aqui, que estavam no Velho Testamento, né, elas foram canceladas, ok? Maravilha. Então vamos lá, continuando. Então, se elas foram canceladas, então quer dizer que eu não preciso seguir nada? Quer dizer que a igreja não tem mandamento? Não, não é isso que eu estou dizendo. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, quando nós olhamos para os ensinos de Cristo e quando nós olhamos para os ensinos dos apóstolos nas cartas, nós vamos ver que há muitos ensinamentos que foram repetidos da velha aliança. Mas nós temos que entender o seguinte, que nós obedecemos, né? Eu vou falar agora, por exemplo, dos 10 mandamentos. Né? Então, os 10 mandamentos, dos 10 mandamentos, 9 foram repetidos no Novo Testamento. 9. Né? Então, nós obedecemos os 9 mandamentos não porque eles estão na velha aliança, mas porque eles foram trazidos para a igreja, eles foram reafirmados por Jesus e pelos apóstolos.
Então, por causa disso, nós obedecemos esses ensinos, tá bom? Vamos voltar lá no slide e aí nós vamos entender um pouco sobre isso. Então, em princípio, 9 dos 10 mandamentos são reafirmados no Novo Testamento. Os discípulos de Cristo, que também começam a ser chamados de cristãos, então eles guardam esses 9 ensinos, não porque estão na lei de Moisés, mas porque eles estão na nova aliança e onde está a lei de Cristo, né? Ou seja, então nós obedecemos porque Cristo falou sobre isso, porque os apóstolos falaram sobre isso para a igreja, ok? A pergunta, então 9 dos 10. Qual o mandamento que foi excluído da nova aliança? Você tem alguma ideia de qual seja? Então, dos 10 mandamentos, qual deles nós não encontramos no Novo Testamento? Fácil, né? Eu trouxe aqui para vocês a imagem, né? Então tá lá, os cristãos e os 10 mandamentos. Então aqui, ó, nós temos os 10 mandamentos, né? Lá em Êxodo, né? Então em Êxodo aqui nós temos os 10 mandamentos, tá bom? Então quais são os 10 mandamentos? Tá lá, não há nenhum outro Deus. Que mais? Nenhuma imagem de escultura, não tomar o nome do Senhor em vão, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não roubar, não dirá falso testemunho e não cobiçar. E olha só que interessante, no Novo Testamento, quase todos foram repetidos. Por exemplo, não há nenhum outro Deus. Está aqui, tarefa para você, leia essas passagens. Atos 14, 15, 1 Tessalonicenses. Não, nenhuma imagem ou escultura, não terá ídolos. Está aqui, ó, Atos 17, 1 Tessalonicenses e 1 João 5, 21. Não tomar o nome do Senhor em vão, está lá em Tiago. Honrar pai e mãe, Efésios. Não matar, Romanos. Não cometa adultério, 1 Coríntios. Não roube, Efésios. Não dar falso testemunho, Colossenses. Não cobiçar, Colossenses capítulo 3, verso 5. Qual o único mandamento que não foi repetido para a igreja, que você não encontra no Novo Testamento? A guarda do sábado. Lembre-te do sábado, guarde o sábado. Isso estava na lei para Israel. E nós não encontramos nenhum versículo bíblico no Novo Testamento onde a igreja precisa guardar o sábado. Tá bom? Não há nenhum mandamento no Novo Testamento que diga que a igreja precisa guardar o sábado. Então, por exemplo, quando você lê esse texto aqui de baixo, né, onde está em Êxodo, olha só o que ele fala ali, né? Diga a quem? Aos israelitas. Né? Diga aos israelitas. Né? Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre quem? Entre mim, Deus, né? Deus está falando, e vocês. Vocês quem? Israelitas. Ou seja, o sábado era um sinal entre os israelitas e Deus. Não era um sinal para todas as nações de todas as eras. Era um sinal de Israel com Deus, não um sinal de todas as nações do mundo. Então você não encontra nenhum mandamento para a igreja guardar o sábado. Né? Não existe. Você pode folhear aí a sua Bíblia, você pode ler o Novo Testamento inteiro e você não vai encontrar. Jesus guardava o sábado. Geralmente é o argumento que nós escutamos. Jesus guardava o sábado. Verdade, Jesus guardava o sábado. Por quê? Porque ele era um judeu. E ele precisava seguir a lei de Israel. Ele precisava seguir o Velho Testamento. Porque o novo ainda não tinha chego. O novo só iria começar com a morte dele. Porque Jesus veio trazer a nova aliança. Né? Então, Jesus guardava o sábado. Assim como Jesus era circuncidado. Assim como Jesus participava das ofertas lá do templo. Assim como Jesus participava dos sacrifícios do templo. Assim como Jesus participava de tudo que envolvia a fé judaica e que estava no Velho Testamento. Mas nós não vemos isso para a igreja. Então, às vezes, algumas pessoas querem colocar o sábado, mas ignoram as outras coisas que Jesus também fazia. Mas a igreja não precisa fazer. Então, você é circuncidado? Você participa das festas judaicas? Você participa das ofertas do templo? Porque Jesus também fazia isso. Mas você consegue entender que Jesus fez isso porque ele estava
ele precisava cumprir a velha aliança, ele precisava cumprir o Velho Testamento para que ele pudesse morrer na cruz, né, sem pecado e assim poder ser o sacrifício perfeito. Então, foi por isso que Jesus fez todas essas coisas. Ele era um judeu, mas quando Jesus morre, uma nova aliança começa, e nessa nova aliança, esses novos ensinos e mandamentos e ordenanças para a igreja não precisa guardar o sábado. Não há nenhum mandamento que você vai encontrar. Então, para que servia o sábado? Olha lá, no slide aqui conosco, né? Então, é significativo o fato de que a quarta ordenança não esteja, né? Que ela foi excluída. Por que ela foi excluída? Por que só o sábado não foi citado? Então, é simples entender. Preste atenção nesses textos. A guarda do sábado, ela foi excluída no Novo Testamento porque ela era um sinal. O sábado era um sinal da velha aliança entre Deus e Israel. Na nova aliança, Deus deixou outro sinal para os cristãos guardarem semanalmente, que nós vamos falar isso aí nos próximos vídeos. Então, os cristãos têm um outro sinal para guardar semanalmente, e ele não é o sábado. Olha esse texto de Colossenses aqui, ó. Colossenses, capítulo 2, versos 16 e 17. Olha só o que diz esse texto. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou celebração de luas novas, ou dos dias de sábado. Então, Paulo, escrevendo aos Colossenses, e todas as igrejas do primeiro século haviam judeus, né? E esses judeus queriam obrigar os cristãos a obedecerem velhas alianças, as coisas da velha aliança. Então Paulo está escrevendo, olha, ninguém pode julgar você pelo que você come, ou pelas festas, ou pelos dias de sábado. Paulo está falando, ninguém pode julgar isso. Se você quer guardar, guarde. Mas você não pode obrigar o outro a guardar. Né? E por que Paulo fala isso? Ele responde no texto. Vamos voltar lá? Ele diz, estas coisas, no versículo 17 ele diz, estas coisas, o que são estas coisas? As comidas, as bebidas, as celebrações, as luas novas, os dias de sábado que estavam na antiga aliança. Essas coisas eram o quê? São sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, Paulo deixa claro, mostrando para nós, que as festas, as ordenanças que existiam na velha aliança, elas eram sombras, e isso incluía o sábado. Eles eram sombra de uma realidade que haveria de vir. E essa realidade é Cristo. Então o sábado era uma sombra de Cristo. Cristo é a realidade. Aí eu faço a pergunta, o que é melhor, a sombra ou a realidade? É óbvio que a realidade é muito melhor. Né? Você prefere a sombra de algo que tem aspecto de algo bom ou você quer aquilo de verdade? Então essa é a ideia. Então o sábado era só uma sombra. Era um descanso físico para que eles pudessem confiar em Deus de que esse descanso viria de uma outra maneira. E veio. Cristo é a realidade. Cristo é o nosso descanso. Cristo é o nosso sábado. Jesus disse, venham a mim todos os que estão cansados e eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Palavras de Jesus. Né? Então, o sábado não foi incluído porque o sábado era uma sombra de Cristo. Cristo é a nossa realidade. Então, nós não precisamos mais da sombra se nós temos aquilo que é real. Então, lembra uma analogia bem simples também, um exemplo para que a gente possa se lembrar. Lembra da aula do tabernáculo? Então, se você voltar aí alguns vídeos, você pode rever a aula do tabernáculo. Então, Deus pediu para eles construírem um tabernáculo. Lembra disso? Que era a tenda móvel para que eles pudessem viajar. Então, lá tinha o incenso, lá tinha o lavatório. Cada um desses objetos do templo, ele simbolizava algo espiritual. Mas era um objeto que simbolizava algo espiritual. Né? Então, por exemplo, o incenso simbolizava as orações. Né? Então, todas as coisas ali, eles tinham um significado. Eles não eram a realidade em si, mas eles simbolizavam algo. Então, assim é o sábado. Então o sábado ele não tem poder para salvar ninguém e não há nenhum mandamento para a igreja guardar o sábado.
Porque o sábado cumpriu o seu papel. Porque nós temos o verdadeiro descanso. E o nosso verdadeiro descanso é Cristo, é Jesus, né? Então olha que mensagem poderosa que os apóstolos vão trazer aí nessa teologia durante as cartas, mostrando o que Paulo falou aqui. Ninguém julgue vocês pelos sábados, ou pelos dias, ou pelas comidas, porque essas coisas são sombras. A realidade é Cristo. E Cristo veio, e Cristo nos salvou, tá bom? Vamos lá então, continuando para falar mais um pouquinho. Antes da gente terminar, né? Então, lembrando essa frase de Jesus durante a última ceia, né? Esse cálice é a minha nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vocês. Então, para mostrar para nós que a nova aliança é muito superior à velha, porque essa nova aliança ela foi sancionada com o sangue de Cristo, que é muito melhor do que o sangue de animais que foi sancionado a antiga aliança, tá bom? Então, o cumprimento e o resumo da lei. Então, a lei que Deus deu à nação de Israel constituía em mandamentos, ordenanças, testemunhos, preceitos, estatutos e juízos. E o centro dessa aliança eram os 10 mandamentos. Então, a lei cumpriu o seu propósito, por isso ela foi cancelada, com a chegada da nova aliança em Jesus Cristo. Mas se alguém ainda insiste em querer guardar ou exigir que outros guardem os 10 mandamentos, ou qualquer outra parte da lei, então essa pessoa precisa amar o seu próximo. Porque lembra o que Jesus disse, que o amor era o resumo da lei, né? Então lembra os 2 maiores mandamentos que Jesus disse, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, né? Então, isso é o resumo da lei, né? Então, quando o cristão guarda os 10 mandamentos, como é que um cristão então guarda os 10 mandamentos? Amando o próximo. Então, se alguém insistir ainda que precisa guardar os 10, é só você lembrar, se você amar o próximo, você vai cumprir os 10 mandamentos. Porque o amor cumpre toda a lei. O amor resume todas as leis, inclusive os 10 mandamentos. E o amor, ele abrange toda a lei e os profetas. Foi isso que Jesus falou, tá bom? Então, assim cumpre-se a terceira parte da profecia, da promessa que Deus fez para Abraão, né? Que através dele, ele iria abençoar todas as nações do mundo, né? Então, a gente começa a ver essa bênção, porque a bênção da salvação é o auge da história bíblica, é o auge, né? Então aqui estamos no ápice da Bíblia, porque o reino chegou, as portas estão abertas e as pessoas podem conhecer o evangelho da salvação e podem entrar e fazer parte desse reino para que as pessoas possam salvar-se desse mundo, né? Então se salvar, ter a sua vida eterna. Então esse é o ápice. Essa é a promessa que Deus fez para Abraão. Através dessa nação, Israel, Deus ia abençoar todas as nações do mundo. Como isso aconteceu com Jesus. Deus criou Israel, preparou Israel para receber Jesus, para que ele viesse e pudesse salvar todas as pessoas, né? Então tá aqui a referência. Por meio de você, todos os povos do mundo serão abençoados. Tá bom? Então, se você ficou com alguma dúvida, você pode mandar mensagem para nós, pode entrar em contato para que a gente possa conversar mais sobre a esse respeito. Mas lembre-se disso, nós chegamos na nova aliança, no Novo Testamento. O Velho cumpriu o seu papel. É importante? Sim. Leia o Velho Testamento, tem muitos ensinamentos valiosos. Mas, no sentido de ordenanças para a igreja, nós encontramos isso no Novo Testamento. O Velho Testamento, ele cumpriu o seu papel. Ele era uma sombra para nos levar, para nos guiar até a realidade. E a realidade é Jesus Cristo, o Messias, que veio nos salvar. Tá bom? Então, nós continuamos aí no próximo vídeo.